Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estaremos estudando mais uma aula na Sala Abraão Digital. Sala Abraão Digital é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus da Lapa, setor 3 do Ministério do Belém. Na data de hoje, meus queridos, nós vamos estudar a lição de número 5, cujo tema é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Nosso texto áureo está ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A nossa verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então, meus queridos, seguindo essas lições, essa sequência de lições que falam de missões transculturais, nós chegamos aqui hoje para estudar o papel do Espírito Santo e principalmente a perspectiva pentecostal a respeito das missões. Os nossos objetivos da aula são os seguintes. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, basicamente, é isso que nós vamos estudar. Para enriquecer um pouco nossa aula, meus irmãos, eu fiz uso do Dicionário do Movimento Pentecostal, que tem ali alguns exemplos e do qual nós vamos ler um trecho mais adiante, ok? Meus queridos, então, o que nós precisamos enfatizar para os nossos alunos? O que não pode faltar, o que é o fundamento? Que eles entendam, primeiro, que nossa igreja é uma igreja pentecostal, isto é, ela crê na continuidade dos dons, na atualidade dos dons, e que esses dons, sendo eles uma ação do Espírito Santo, uma obra do Espírito Santo, um ministério do Espírito Santo, eles são fundamentais para o crescimento e para a vida da igreja. Então, nós entendemos o Espírito Santo dentro do contexto de missões a partir de uma perspectiva pentecostal, isto é, o Espírito Santo capacitador, o Espírito Santo que, como nós lemos no texto áureo, torna os crentes testemunhas, torna os crentes capazes de levar o Evangelho até Jerusalém, mas também até os confins da terra. Ok? E nós vamos começar lendo um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos ler, meus queridos, os versos 4 e o verso 11b. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo, e nós vamos entender que as missões são uma obra do Espírito, dentro da própria Escritura. Atos capítulo 2, lá no verso 4, diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aí a gente vai para o verso 11, que complementa. Tanto judeus, prosélitos, cretenses e árabes, 11b. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então nós vemos aqui a descida do Espírito Santo. Nós vemos que aqueles crentes começaram a falar em outras línguas, a manifestar o dom de falar em línguas, a evidência inicial do batismo, segundo a doutrina pentecostal clássica, é o falar em línguas. Só que com um detalhe, as pessoas de todos os países da região, de todas as regiões conhecidas ali no Império Romano, os judeus que estavam em Jerusalém para adorar, viram e ouviram ali aquelas pessoas falando em línguas que elas não poderiam conhecer, porque eram homens galileus, eram homens da região ali do Oriente Médio. E eles falam, como nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas? E eles estavam atônitos. O que esse texto nos ensina, meus queridos? Para nós já introduzirmos com os nossos alunos o conceito do Pentecostes missionário, ou de um Pentecostes missiológico, para que os nossos alunos entendam isso. Já na descida do Espírito Santo, no primeiro evento em que o Espírito Santo desce, enche crentes, enche os fiéis, eles passam a falar em outras línguas, mas não apenas para a edificação própria, para o testemunho do Evangelho. Por quê? Porque, segundo o verso 11b, o questionamento é o seguinte: como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas, mas eles estavam falando o quê?
O texto bíblico segue: as grandezas de Deus. Ok? Então nós vemos que aqueles crentes estavam falando em línguas, mas eles falavam línguas inteligíveis para os homens de outras regiões, línguas de outros países. E através dessas línguas eles pregavam as grandezas de Deus. Eles manifestavam as grandezas de Deus. Então o nascimento do próprio movimento pentecostal original de Atos dos Apóstolos, hoje nós temos um movimento pentecostal moderno, que é o que nós vivemos. Mas o nascimento do movimento original, ele está ligado com as missões. E principalmente, irmãos, com as missões transculturais. Porque aqueles irmãos que estavam falando outros idiomas de outras regiões, eles romperam as barreiras culturais para pregar aos seus irmãos judeus que eram de outras partes do mundo conhecido na época. Então é muito importante que nós enfatizemos isso no início das nossas aulas. O Pentecostes nasce missionário. O Pentecostes nasce transcultural, ok? É um Pentecoste missionário. Isso indica, irmãos, que a descida do Espírito Santo, ela sendo uma obra do Espírito, e olha que interessante, sendo um ministério do Espírito, em muitas vezes em que o Espírito desce sobre os crentes, ele tem não apenas um objetivo de edificação do crente, apesar desse objetivo ser muito importante, mas ele tem um objetivo de proclamar o Evangelho. Então o Espírito Santo sempre age em uma perspectiva dupla. Primeiro, edificar aquele que já é salvo, e também, em segundo lugar, ou em paralelo, proclamar as verdades para os perdidos, para os que não receberam a Cristo ainda. Posto isso, e aí a gente já quase que elimina, né, quase que faz jus ao ponto 1 ali, só com um texto, mas nós vamos explorar mais alguns, a lição coloca uma perspectiva pentecostal de missões. E nós vemos que a lição vai afirmar muito sabiamente que nós somos evangélicos, em primeiro lugar, e que isso implica em 3 características, e que também nós respeitamos, nós subscrevemos as ênfases e verdades da Reforma Protestante, ok? Sendo evangélicos, irmãos, nós temos aí, debaixo da unção, debaixo do ministério, debaixo da influência do Espírito Santo, algumas crenças fundamentais. A primeira delas, nós cremos no novo nascimento, na mudança de vida, na transformação de vida, ok? João 3:3. Nós também cremos, e aí já faz uma ligação direta com o movimento da Reforma Protestante, da qual nós somos derivados, na autoridade bíblica, em particular e em geral nos 5 solas da Reforma, ok? Nós cremos na suficiência bíblica, na autoridade bíblica. E também nós cremos que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, deseja salvar homens, mulheres, crianças, pessoas, dentre todas as gentes, dentre todos os povos. Deus deseja salvar. O amor de Deus é um amor salvador, doador, que busca resgatar o perdido. Essa é uma característica evangélica, que já está linkada com a Reforma. E dentro da Reforma, irmãos, nós temos ali a forma de funcionamento. Primeiro, desse novo nascimento, dessa crença na Escritura como suficiente e dessa necessidade de proclamar o Evangelho para salvar os perdidos. Em primeiro lugar, nós cremos no sola Escritura, ou seja, que apenas a Escritura é suficiente. Apenas a Escritura nos traz a verdade de Deus perfeita, revelada pelo próprio Deus. Nós cremos naquela frase famosa que Deus usou homens inspirados. Esses homens escreveram a Bíblia, mas o Espírito Santo foi o autor da Escritura. Nós cremos, irmão, segundo a teologia ortodoxa, que a Bíblia, assim como Cristo, carrega características do verbo. Por quê? Porque é a palavra de Deus escrita. Ok? Portanto, a Bíblia tem ali a verdade para a salvação de todo aquele que crê. Mas como se dá essa salvação, irmãos? Essa salvação se dá por um meio eficaz. Por isso o Evangelho é pregado, porque nós cremos que existe um meio eficaz. E que meio é esse? A salvação pela fé somente por meio da graça. Ok? A fórmula correta da Reforma, irmãos, não é simplesmente a salvação pela fé. Não, a salvação pela fé somente. Não é a fé em mais alguma coisa. Não é a fé em um adendo. E não é a fé sozinha. Essa fé somente que é gerada em nós é gerada por uma obra do Espírito. Olha o Espírito Santo voltando ao nosso diálogo. Essa obra do Espírito ocorre por meio da graça de Deus. Ok? É uma obra de Deus. Nós cremos que a salvação é uma obra de Deus e não dos homens. Ok? A própria Bíblia vai testificar que o Espírito Santo ele vai convencer o pecador.
E esse pecador, uma vez salvo, ele se torna um sacerdote perante Deus, a doutrina do sacerdócio universal. E sendo um sacerdote perante Deus, ele proclama o evangelho, mas ele também serve a Deus, ok? Com a sua... O movimento pentecostal, irmãos, reconhece todas essas ênfases, todos esses ensinos, ok? E é importante que nós tenhamos isso em mente, irmãos. Nós, pentecostais, somos protestantes, somos evangélicos. Fazemos parte de toda uma linha histórica evangélica e protestante que valoriza a obra da graça, a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo na cruz, o novo nascimento e o amor eterno, infinito, insondável de Deus em dar o seu Filho e buscar os perdidos, ok? Meus queridos, o movimento pentecostal, portanto, quando nós olhamos do ponto de vista histórico, nós podemos dizer que ele foi um instrumento do Espírito Santo, usado ao longo da história em períodos específicos. Quais são esses períodos específicos? Nós poderíamos destacar ali os primeiros séculos da igreja, mais ou menos com uma ênfase muito grande no primeiro século, e essa ênfase dos dons e do falar em línguas diminuindo até quase desaparecer no século V da era cristã, ok? E retornando no final ali, na metade do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Interessante, irmãos, que o retorno do movimento pentecostal, o retorno dos dons espirituais, se nós olharmos e fizermos uma pesquisa histórica, nós veremos que ele aconteceu em diversos lugares ao mesmo tempo. Ele aconteceu em países nórdicos, ele aconteceu na Rússia, ele aconteceu nos Estados Unidos, ele aconteceu na Inglaterra, e todos esses movimentos foram como uma teia, como linhas se unindo para formar um movimento pentecostal forte que nós temos hoje, relevante para o mundo, relevante para o nosso país, ok? O pentecostalismo, irmãos, por crer na continuidade dos dons, também crê no batismo no Espírito Santo como um revestimento do poder, como um sinal do ministério do Espírito Santo. Para isso, nós vamos retornar lá em Atos 1 e 8, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, capacitador, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós também temos um texto interessante, meus queridos, lá em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ali no verso 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, falando dos dons espirituais, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha que interessante, irmãos. Como é que nós explicamos a atuação esporádica do Espírito por meio do movimento pentecostal através da história, irmãos? O Espírito, irmãos, ele realiza todas as coisas. Em determinados períodos e lugares, coube ao Espírito salvar por meio do poder do Espírito, de milagres, de maravilhas, pela manifestação do poder de Deus. Em outros lugares, coube ao Espírito tocar nos corações por meio da pregação, por meio do discurso. Em outros ainda, por meio do exemplo. Em outros ainda, como nós sabemos que acontece no mundo islâmico, por meio de revelações e sonhos. Então, o ministério do Espírito Santo no mundo segue a orientação e sabedoria do próprio Espírito Santo, que é Deus. E o Espírito age de maneira pontual e diferente em cada momento da história e em cada local e cultura que ele precisa e deseja alcançar. Isso explica o movimento evangélico ter ressuscitado Pentecostes, que inclusive, os irmãos sabem, em 1967, ocorreu o movimento carismático católico, um avivamento dentro da Igreja Católica. Se os irmãos forem pesquisar, os irmãos vão ver que uma das características desse avivamento católico carismático foi que os católicos enfatizavam a pessoa gloriosa de Cristo em detrimento de imagens e da mãe de Cristo, Maria. Isso é uma ênfase ortodoxa, ok? Meus queridos, nós vemos no próprio discurso de Pedro o Espírito Santo capacitando ele ali para pregar e converter 3.000 almas. Então nós cremos nessa capacitação do Espírito Santo, ok? O Pentecostes, irmãos, os pentecostais enfatizam o papel indispensável do Espírito Santo na expansão do Evangelho, na expansão do reino de Deus. Nós temos um texto muito interessante ainda em 1 Coríntios, aquele texto que Paulo vai tratar do papel dele, do papel de Apolo na igreja. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler o versículo 4 a 7, que diz o seguinte: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo,
Não é evidente que andais segundo os homens? E aí Paulo complementa. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está discutindo ali o evangelho na igreja de Corinto. E aí ele vai enfatizar, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, é verdadeiramente o agente relevante na expansão do evangelho. Paulo, que era Paulo, se dizia que não era nada. Ele era insignificante, ele se considerava um instrumento de Deus, assim como ele considerava seu irmão em Cristo Apolo. Portanto, meus queridos, nós devemos enxergar a obra do Evangelho como uma obra do ministério do Espírito Santo, que usa os crentes como seus instrumentos. Porque quem é alguma coisa? É Deus que dá o crescimento. Ok? Então, nós temos que enxergar essa capacidade de convencer o pecador apenas na pessoa bendita do Espírito Santo. Como está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler o verso 7 em diante, que diz assim, João 16 e 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Verso 8. Quando ele vier, quando ele quem? O Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok, meus queridos? E aí, ele complementa ainda no verso 13, olha que interessante. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é um dos nomes do Espírito Santo na Bíblia, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós cremos nessa orientação, nesse papel do Espírito Santo de guia para os crentes, para a igreja. Guia dentro da verdade. Olha só, o Espírito Santo ele tem uma função, ele tem uma atribuição dentro do que nós chamamos de economia da Trindade, dentro da organização interna da Trindade, que é pouco conhecida por nós, que é muito complexa. Mas nós sabemos que Pai, Filho e Espírito têm funções diferentes. E uma das funções do Espírito é o ministério terreno do Espírito, através dos crentes, por meio dos crentes. Essa é uma visão bíblica e pentecostal. Ok, meus queridos? Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem ali um papel indispensável, fundante, estrutural na pregação do Evangelho, nas missões transculturais. E aí a nossa lição vai dizer, já passando aqui, meus queridos, para o objetivo número 2, que o sucesso das missões pentecostais está ligado ao lugar ou ao papel que damos ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem um papel muito importante. Após a descida do Pentecostes, nós vemos o Espírito Santo com um papel fundamental, escolhendo servos de Deus, escolhendo missionários, orientando e enviando missionários para um lugar ou para outro. É o que nós vemos em 2 textos muito conhecidos, queridos. O primeiro, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, verso 2, que diz assim: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem separou Barnabé e Saulo? O Espírito Santo, irmãos. Quem selecionou, quem escolheu, inclusive quem preparou? O Espírito Santo. Ok? Mais adiante, já Paulo, em seu ministério, já com alguma experiência adicional nas suas viagens, nós vemos aqui o Espírito Santo impedindo, orientando Paulo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, verso 6 e 7. Olha que texto importante, irmãos, para a doutrina do Espírito Santo nas missões transculturais. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia,
tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha só que interessante, irmãos. Primeiro, o Espírito Santo separa Paulo. Eles estão ali em jejum, em oração. O Espírito já tinha descido. A igreja de Antioquia falava em línguas, era uma igreja pentecostal, existiam profecias, existiam revelações. Tanto é que o Espírito Santo fala com eles e separa Barnabé e Saulo. Mas, quando nós vemos ali adiante, nós vemos que, no capítulo 16, Paulo, ele quer ir pregar em um lugar, quer ir pregar na Ásia, mas o Espírito o impede. O Espírito de Jesus não permitiu. Olha que interessante. E aí à noite, quando a gente segue o texto, ali até o versículo 10, nós vemos que Paulo tem um sonho. E aparece ali um varão macedônio e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, ao invés de se direcionar para mais ao sentido da Ásia, ele vai para a Grécia, para a Europa. Olha que interessante, o Espírito Santo decidindo aonde a obra missionária iria prosseguir. Que interessante, irmãos. Então, meus queridos, nós vemos algo muito importante, que esse mesmo direcionamento do Espírito, e é importante nós enfatizarmos isso na nossa aula, o Espírito Santo, ele usa, ele seleciona, ele inspira, ele separa os obreiros para a sua obra, os missionários, os crentes, ok? Ele escolhe homens e mulheres para evangelizar, para ministrar aulas, para ir para outras nações pregar o evangelho, para pastorear. O Espírito Santo está na direção da igreja na terra. Por quê? Porque este é o seu ministério. Esta é a sua função. É o que nós vemos na própria história das Assembleias de Deus. Quando nós olhamos ali a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren, nós vemos que o Espírito Santo agiu ativamente na vida dos missionários. Em primeiro lugar, meus queridos, nós vemos que Gunnar Wingren, no ano de 1910, ele se torna pastor de uma igreja localizada em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos. E ali ele prega a palavra, a mensagem pentecostal. Muitas pessoas creem e recebem o batismo com o Espírito Santo. Dando prosseguimento, acontece o quê? Essa igreja começa a manifestar dons espirituais. E havia um irmão nessa igreja chamado Adolf Woodin. Adolf Woodin, lá em South Bend, Indiana, no ano de 1910. E esse irmão, olha que interessante, ele faz uma profecia, ele profetiza para Gunnar Wingren, dizendo que o local... Olha que interessante, irmãos, nós acabamos de ler Atos 16, quando o Espírito fala assim para Paulo, não vá para a Ásia. E aí ele tem um sonho, e o homem macedônico fala, passa a Macedônia. Então o Espírito Santo está dizendo o quê para Paulo? Vai para a Grécia, vai para a Macedônia, vai para a Europa. Para Gunnar Wingren, através do irmão Adolf Woodin, o Espírito Santo falou assim, vá para o Pará. Vá para o Pará. E aí eles vão descobrir que o Pará ficava no Brasil. E eles vêm para Belém do Pará. Mas, nessa altura, né, nesse momento da vida de Gunnar Wingren, Daniel Berg já o acompanhava. Por quê? E aí nós vemos um relato, irmãos, do Daniel Berg, que é descrito pelo grande pesquisador da história pentecostal, pastor Isael Araújo. E eu vou ler aqui para os irmãos. Dicionário do Movimento Pentecostal, página 123, diz assim, enquanto Wingren estava em South Bend, Daniel Berg estava trabalhando em uma quitanda em Chicago. Então, Wingren está em Indiana, Daniel Berg está lá em Chicago. Estão em lugares diferentes. Quando o Espírito Santo mandou que se mudasse para South Bend. Olha que interessante, irmãos. O Espírito Santo falou para Daniel Berg, sai da quitanda, sai do seu trabalho aí em Chicago e vai para South Bend. Ok? E Daniel Berg e Gunnar Wingren já haviam se encontrado em congressos. E o Espírito Santo mandou para ele, mandou Daniel Berg, olha, sai daí de Chicago, vai para South Bend. Berg abandonou seu emprego e foi para South Bend. Largou o emprego, irmãos, e foi para outra cidade, porque o Espírito Santo mandou. Lembrem-se, irmãos, Daniel Berg era um estrangeiro, um imigrante sueco nos Estados Unidos, ok? Ele largou o emprego e foi até lá, onde encontrou Gunnar Wingren pastoreando a Igreja Batista dali. Isto é, Daniel Berg não sabia que Gunnar Wingren estava em Indiana, estava em South Bend, mas o Espírito Santo, em sua sabedoria, fez com que os missionários convergissem para o mesmo lugar. Porque Gunnar Wingren havia pastoreado essa igreja apenas neste ano de 1910. Ele pastoreou essa igreja por cerca de um ano.
E eles se encontram ali. Daniel Berg fica sabendo que Vingram pastoreia a igreja batista daquela cidade, e diz o relato que Daniel Berg diz assim para Gunnar Vingram, abre aspas, irmão Gunnar, Jesus me ordenou que eu viesse me encontrar com o irmão, para juntos louvarmos o seu nome. Disse Daniel Berg. Está bem, respondeu Gunnar Vingram. Passaram alguns dias, eles começaram a se encontrar para estudar as escrituras, novamente, sola escritura, somente a escritura, e oravam juntos pedindo orientação a Deus. Então recebem a revelação do irmão Adolfo Udin, que deveriam ir para um local chamado Pará. Olha só, irmãos, a obra do Espírito, nós vemos aqui, irmãos, a sabedoria infinita do Espírito Santo guiando os crentes, ok? Guiando Paulo e guiando também Daniel Berg e Gunnar Vingram em sua missão. Nós sabemos o final dessa história, que eles vêm para o Pará, eles começam uma grande obra, que são as Assembleias de Deus no Brasil. Então, meus queridos, nós vemos que o Espírito Santo, ele atuou nos ministérios de Paulo, de Filipe, de Estevão, de Barnabé, de Silas, de Pedro, e hoje ele segue atuando no ministério de novas ferramentas, de novos crentes. Então o Espírito Santo tem o seu ministério no mundo e ele nos usa para que nós possamos propagar o Evangelho. A lição vai dizer, com base em Atos capítulo 8, que Felipe foi o primeiro missionário transcultural quando pregou o Evangelho para o eunuco etíope. E aí, já para finalizar, meus queridos, quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que o Espírito Santo ungiu o próprio Cristo para o seu ministério. Tanto no seu batismo, quando nós temos ali a visão de uma pomba descendo sobre ele, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, mas também um texto muito interessante que é o próprio Jesus falando. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 17. Olha só que interessante. Diz assim, Lucas 4 e 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, olha que coisa gloriosa, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que coisa linda, meus irmãos. O próprio Cristo recebeu o Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo, foi direcionado pelo Espírito Santo, ok? Foi enviado pelo Espírito Santo, segundo o próprio texto. E aí, meus queridos, para não ficar apenas nas minhas palavras aqui, nós podemos citar alguns exemplos históricos desses acontecimentos. Santo Agostinho, irmãos, ali no seu momento de conversão, ele pega a sua Bíblia, abre no livro de Romanos, e ele escuta uma voz, segundo as próprias confissões, que diz para ele, tole lege, que é pega e lê. Pega e lê. E ele pega o texto e lê a epístola aos Romanos e se converte ao Evangelho. Nós temos, irmãos, o Espírito Santo atuando na reforma, com John Hus, na sua morte, o ganso John Hus, profetizando o nascimento de Martinho Lutero. E nós temos também, meus queridos, um evento muito interessante de um homem chamado Guilherme Farel, que foi muito importante na época da Reforma Protestante. E Guilherme Farel, irmãos, foi o homem que foi usado para convencer João Calvino a pastorear e permanecer na cidade de Genebra. E olha só como Deus trabalha, irmãos. Calvino não queria ser pastor, Calvino não queria ficar em Genebra, Calvino queria estudar, queria ser um teólogo de gabinete. Mas Deus o chama para o ministério pastoral. Como? Com Guilherme Farel ameaçando ele. Guilherme Farel diz para Calvino que se ele não ficasse em Genebra, cumprir o chamado dele de pastor de uma cidade que precisava dele, porque Farel reconhecia Calvino um homem mais capaz, Farel diz para Calvino que Deus amaldiçoaria o seu ministério. E Calvino, por medo, é convencido a ficar em Genebra e faz uma grande obra naquela cidade. Ok, meus queridos? Por fim, meus irmãos,
A nossa lição termina de maneira muito feliz, dizendo que Deus não é o Deus deísta. O nosso Deus, ele abençoa, ele deseja, ele favorece, ele promove as missões transculturais. Por quê? Porque ele é um Deus amoroso. Ele não é deísta, ele não é impassível, um Deus sem sentimentos, um Deus que não se importa. Pelo contrário, ele se importa e ama e deseja a salvação do mundo. Por isso a existência das missões transculturais. Por isso a existência desse ministério do Espírito Santo de propagar o Evangelho. Então, irmãos, nós voltamos à primeira lição. O amor de Deus é o fundamento das missões transculturais. E o Pentecostes é a forma como o Espírito Santo usa suas ferramentas para alcançar os perdidos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.